Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo dividido em duas partes. Nós vamos estudar sobre a magnificência de Deus na criação. E nós vamos estudar nesses episódios, nesses dois episódios que precedem esse vídeo, sobre os Salmos capítulo 104. E nós vamos abranger cada ponto, cada versículo, nós vamos conversar como que Deus é magnificente e como ele expressou isso na própria criação, quando ele criou o universo, quando ele criou a terra, como que ele fez tudo isso, como Deus é magnificente, como Deus é poderoso, como Deus é soberano. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica, como eu falei, vai ser no capítulo 104 do livro de Salmos, e nós vamos começar pelo versículo 1. E dessa vez a gente vai até o versículo 15. E no próximo episódio nós vamos expressar, nós vamos entender mais versículos que estão nesse salmo. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra, para que ela não vacile, em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário, e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Então, nesse primeiro versículo, nós percebemos o louvor ao Senhor, o louvor e a adoração a Deus. A gente percebe aqui nesse salmo que o salmista, ele engrandece a Deus pelos feitos do Senhor. Ele engrandece a Deus pela criação, por tudo aquilo que ele estava vendo ali, por tudo aquilo que Deus criou. Ele estava engrandecendo o nome do Senhor, ele estava adorando ao Senhor. Deus é digno de ser adorado. Ele é o único Deus e o único Criador de toda a terra e de todo o universo, de tudo aquilo que existe. Deus é aquele que criou todas as coisas. Ele criou o ser humano, ele criou as espécies de animais, ele criou a terra, ele criou o céu, ele criou a água, ele criou o mar, ele criou tudo, tudo aquilo que existe. Se não tivesse Deus, nada teria sido feito, nada teria sido criado. Então a gente percebe aqui nesse versículo, bendize a minha alma ao Senhor. Então ele fala, olha minha alma, bendiga ao Senhor, adore ao Senhor. Então nós precisamos treinar a nossa alma mesmo, treinar a nossa alma para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor, para proclamar as verdades bíblicas, as verdades do Senhor, as verdades do reino dos céus. Nós precisamos sempre ter essa adoração também, até nos nossos atos, quando nós estamos ali confiando no Senhor, quando nós estamos ali dizendo não à murmuração, quando nós estamos ali dizendo não à maledicência, quando nós estamos ali focando na palavra, escolhendo acreditar naquilo que está escrito, nós estamos também adorando ao Senhor, sabe? Nós estamos treinando a nossa alma para estar sempre na fé, sabe? Sempre crendo nos milagres do Senhor. Outra coisa que a gente percebe aqui nesses versículos, que é um sinal da magnificência de Deus também na criação, é o reconhecendo Deus como meu Deus. Aqui a gente vê o salmista, a gente não sabe se foi Davi ou se foram os filhos de Asaf que escreveram esse salmo, porque não está identificado qual foi o autor, mas a gente percebe aqui que ele adora o Senhor e ele reconhece Deus como sendo Deus dele. Ele reconhece, além das obras do Senhor, ele fala, o Senhor é o meu Deus. A gente percebe isso quando o versículo diz, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. A gente percebe aqui como aquele salmista, ele fala assim, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor estava antes que tudo viesse a existir. O Senhor está hoje. O Senhor sempre vai estar comigo.
né? Por mais que a gente saiba que nós vamos morrer um dia, nós sabemos para onde a gente vai, a gente sabe que a gente vai passar a nossa eternidade inteira com Deus. Então a gente percebe que o salmista reconhece a Deus não apenas como Criador, mas também como Deus dele, o meu Salvador e o meu Redentor. É isso que ele está falando aqui. Precisamos reconhecer a Deus e os seus feitos em nossa vida e dar a Ele o louvor que Ele é devido. Então nós precisamos reconhecer a Deus em tudo aquilo que Ele já fez por nós, em tudo aquilo que Ele faz por nós, nas obras dEle, na criação, em tudo. Que nós possamos sempre estar alinhados com o Senhor e crendo no Senhor e testificando, dando testemunho vivo da nossa fé, o nosso bom testemunho. Então aqui a gente percebe como que ele exalta o poder de Deus, e não só o poder do Senhor, mas ele exalta a natureza de Deus, ele exalta quem Deus é. Nós vemos também a majestade de Deus, quando os versículos dizem: Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendestes o céu como uma cortina. Então a gente percebe aqui que ele reconhece aquilo que Deus fez, que Deus ele estendeu os céus, que Deus criou tudo, que Deus é majestoso, que Deus é glorioso, que Deus ele é coberto de luz, sabe? Assim como a gente pega, por exemplo, um cobertor para se aquecer no dia de frio e a gente rola assim um cobertor, ele dá esse exemplo assim: o Senhor é coberto de luz como de um manto. Ou seja, esse manto real do Senhor, ele é luz, o Senhor é sempre verdade e nele não há treva nenhuma. Então a gente percebe sempre essa veracidade, esses fiéis testemunhos aqui do salmista referente à magnificência e à natureza de Deus. Deus é majestoso e glorioso. Quando contemplamos a natureza, percebemos o quão grande Deus é. A majestade de Deus é real e soberana. Então, se a gente for estudar até hoje, desde uma molécula de água ou um pouquinho de terra, qualquer coisa, um átomo, a gente percebe como Deus é maravilhoso e como Ele criou tudo com perfeição. E como muitas vezes até o pecado, quando ele entrou no mundo, ele veio para deturpar tudo isso. Ele veio para tirar toda aquela beleza, ele veio para tirar toda aquela perfeição, ele veio para fazer a separação entre o homem e Deus. Então, a gente percebe isso, como Deus é maravilhoso e como o diabo também, ele sempre veio para querer derrotar tudo isso, para querer tirar tudo aquilo de bom que o Senhor tinha feito. Mas, como a palavra mesmo fala, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a gente percebe também a criação como obra das mãos de Deus, como Deus criou todas as coisas e como Ele é exaltado até hoje pelas suas obras, pelos seus feitos. E a gente percebe isso quando os versículos dizem: Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Então a gente percebe aqui que Deus é grande e Ele é o Criador do universo. A gente sabe que teve uma mente maior acima de tudo isso, acima de tudo aquilo que a gente vive. Deus é todo poderoso, Ele é soberano e Ele criou todas as coisas. A gente percebe aqui quão grande Deus é e quando vemos as obras na mão dele, como que a gente pode ser iluminado, como que a gente pode ser restaurado, como que a gente pode ser convertido mesmo, ter o nosso coração convertido, de estudar tudo aquilo que o Senhor fez. A gente vê aqui nos Salmos toda essa descrição, mas a gente já via também em Gênesis. Mas sempre é bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança, sempre é bom trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já trabalhou, aquilo que o Senhor já formou. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso, sempre adorarmos a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito, sabe? Tanto nas nossas vidas como na criação do mundo. Nós percebemos também os seres criados por Deus, os homens e os anjos, e como Deus criou todas as coisas, tudo aquilo que existe. Deus criou até o diabo, e nós vemos que tudo aquilo que existe foi fruto das mãos do Senhor. E a gente percebe isso quando o versículo diz assim: Fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Então a gente percebe aqui que Deus criou os anjos, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo. Tanto a criação, o mundo, o universo, os anjos, os demônios, os homens, tudo foi obra da mão de Deus. Então nós vemos também até essa questão do fogo e dos ventos, ou seja, Deus ele separa coisas específicas para cada coisa, para cada situação. Então, por exemplo, aqui, quando o versículo fala que a teus anjos fazem ventos, porque a gente não vê um anjo assim com os nossos olhos toda hora, né? Teve já casos na escritura das pessoas verem anjos, mas é quando o Senhor se apresentava ali para elas, então mostrava o sobrenatural de alguma forma, né? Então, elas viam até anjos. Mas a gente percebe como Deus separou essa questão dos ventos aqui, né, que é uma coisa que a gente tem vento aqui no nosso dia a dia, mas como ele separou isso para cada coisa. E essa questão do fogo, a gente percebe muito o fogo do Espírito Santo. Quando vem o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo sobre os homens, e ele fala, né, o salmista, antes de haver o Pentecostes, ele já estava falando que aos teus ministros ele faz labaredas de fogo, e aquelas línguas, elas vieram sobre
aquelas pessoas, e eles falavam línguas como de fogo. Então a gente percebe aqui como a palavra de Deus é perfeita e como ela está sempre alinhada, a palavra mesmo se explica, ela sempre está cada versículo apoiando um outro. Por mais que algumas pessoas possam falar, não, mas a Bíblia se contradiz. Nós sabemos que se nós estudarmos verdadeiramente a Bíblia, e se nós formos sensíveis ao trabalhar do Espírito Santo e sensíveis àquilo que está escrito, nós não seremos decepcionados. A gente percebe que na Bíblia não há controvérsias, e sim muitos erros de interpretação por parte das pessoas. Então nós precisamos sempre estar com a nossa mente aberta para aprender aquilo que está na palavra, e não ter um coração endurecido e incrédulo. Então nós precisamos sempre pensar como que tudo, como essa soberania, como Deus é grande e como Ele criou tudo. A gente percebe que Deus não precisa de ajuda, mas Ele quis que o ser humano existisse. Ele não precisava de auxiliares, de alguém para proteger Ele, mas Ele criou os anjos. Ele criou seres que adoram a Ele de dia e de noite. E como Ele é poderoso, como Ele é majestoso, e como um dia essa criação vai estar toda junta no céu. Como um dia nós, os seres humanos, vamos estar num corpo glorificado como o corpo de Cristo, e nós vamos estar junto com os anjos cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor Deus. Então nós sabemos que nós temos em quem confiar. Mesmo quando nós vemos o caos da humanidade, o caos do mundo, nós sabemos que Deus não perdeu o controle. Ele sempre está no controle de tudo. E nós percebemos também a soberania de Deus e pensar como o reino celestial ele é perfeito. Como o reino celestial ele é maravilhoso e simples, né? A gente vê até quando Jesus ele conta aquelas parábolas para a gente entender, para a gente aprender aquilo que estava no reino, ele conta de forma simples, com coisas da natureza, sempre citando coisas que já estavam no dia a dia do ser humano. Outra coisa que a gente percebe é quem Deus é. Como que ele dá o fundamento de todas as coisas, como ele é o alicerce de todas as coisas. E como eu falei, que sem ele nada do que foi feito se fez. A gente percebe muito isso quando o versículo 5 diz assim: lançastes os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Então a gente percebe que se a gente for olhar, né, a Terra num satélite, numa imagem de satélite, por exemplo, a gente percebe como a Terra não está firmada visivelmente sobre nada, mas como o Senhor já havia lançado os alicerces. A gente sabe que não é à toa que a Terra ela está em constante rotação sem que ela caia, sem que ela pereça, sendo que até agora a gente vê que não veio nenhum asteroide para acabar com a Terra. Por quê? Porque o Senhor protege. A gente sabe que não é obra do acaso. E a gente sabe como o Senhor é perfeito e ele é que dá o fundamento para todas as coisas. Se a gente for estudar todas as situações da vida, para cada área dela, tudo já está descrito na palavra, porque ela é o nosso manual de fé e prática. E como o Senhor já havia dado todos os fundamentos necessários para que nós, os seus filhos, venhamos a praticar. E como nós precisamos ser sensíveis à palavra do Senhor e aos ensinamentos do Senhor. Nós precisamos sim ter esses fundamentos dentro de nós, os fundamentos da nossa fé. Como que nós precisamos aprender com o exemplo da terra, né? Que ela, como eu falei aqui, visivelmente ela pode não ter uma viga ali segurando, né? Um tijolo, alguma coisa, um alicerce, mas o Senhor já tinha colocado os alicerces sobre ela. Então é só a gente pensar, se a terra, se ela é bem mais pesada do que o nosso peso, por exemplo, imagina a nossa vida nas mãos de Deus. Se a terra já tem uns alicerces que o Senhor já colocou ali para ficar fundamentada, imagina a nossa vida, todas as áreas dela. Então nós precisamos sim ter esse firme fundamento da nossa fé, ter essa fé que ela transpassa barreiras, essa fé que coloca Deus à frente de todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter ela bem arregimentada dentro de nós. Outra coisa também que nós podemos perceber é o Criador de toda a terra, quando o versículo mesmo diz: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Então a gente percebe que o Senhor é o grande autor, o grande inventor, o grande criador, o grande engenheiro por trás de tudo isso que existe. Nós sabemos que cada partícula do nosso corpo, assim como cada partícula existente na Terra, elas têm a digital de Deus, elas têm o DNA de Deus, elas têm ali a marca das mãos de Deus. Como o Senhor é grande, como o Senhor é lindo e como o Senhor, ele tem uma mente enorme, como até a palavra mesmo fala, quem pode entrar na mente do Senhor, quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão grande é os pensamentos do nosso Deus, como ele é bom, como ele é poderoso, como ele é majestoso, como Deus é invencível, como ele é vencedor. A gente vê isso até no plano da salvação. A gente sabe que Deus criou o Éden, que Deus criou o mundo sem pecado, mas como ele já sabia, antes de haver o pecado, o que ia acontecer, como ele já sabia aquilo que ia acontecer com Adão e Eva e com toda a humanidade, e como ele já tinha preparado Jesus antes da fundação do mundo,
para vir e tomar o nosso lugar na cruz. Como ele já sabia de tudo isso antes que acontecesse, como ele já sabe da história de todas as gerações e como a gente não passa de peregrino, de formigas, menos até que formigas, aos olhos do Senhor. E como ele cuida de nós, como ele cuida de cada ser humano, de cada filho seu. Então nós percebemos aqui esse cuidado do Senhor, essa mente maravilhosa, essa forma de criar tudo. Como nós temos a plena certeza em que nós podemos confiar, como a nossa fé precisa estar alicerçada no Senhor, porque Ele não nos dá o motivo para que nós duvidemos. Ele não nos dá a chance de ter dúvida, porque Ele aqui mesmo, o salmista mesmo fala que Ele é perfeito, que Ele é criador, que Ele é o redentor da humanidade. E a gente vê isso também, a correção e a repreensão de Deus, nos próximos versículos a seguir, que dizem assim: a tua repreensão fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes e desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Então a gente percebe aqui como o Senhor repreende até o filho que ele ama. Aqui ele está falando das coisas da natureza, mas como o Senhor é poderoso e como o Senhor tem poder mesmo para repreender. Muitas pessoas querem tirar hoje até sarro da cara de Deus, mas não sabem no que estão se metendo. É como a palavra mesmo de Deus fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Nós vemos muitas pessoas que querem ali zombar dos feitos do Senhor, zombar de tudo aquilo que o Senhor criou. Mas como essas pessoas vão ser eternamente julgadas por isso, como elas vão ter o juízo na vida delas, na alma delas, porque o diabo que quis o trono do Senhor, ele mesmo vai ser julgado, ele já está julgado e vai ser condenado, e o lugar dele é no lago de fogo e enxofre, onde eternamente vai haver sofrimento e destruição para ele, para os demônios e para cada pessoa que foi seguindo os seus caminhos. Então nós precisamos sempre entender essa soberania de Deus, e quando ele nos corrige, ele nos repreende, é porque ele nos ama. Aqui, como a gente viu, ele estava ali colocando cada coisa no seu lugar, então as águas e tudo mais. Mas se ele faz isso com as coisas da terra, se a gente for estudar, né, o quanto de água tem no mundo, o quanto de terra, se ele faz isso com esses objetos, ele faz isso também com o ser humano, mas a gente tem que entender que isso é para o nosso próprio bem. Deus nos corrige porque somos filhos dele e ele nos ama, assim como um pai que corrige seus filhos. Então nós precisamos sempre estar abertos e sensíveis à correção do Senhor sobre as nossas vidas, porque como eu falei, ele faz isso porque ele é um pai amoroso, que não quer o mal dos seus filhos, que não quer a destruição dos seus filhos, mas quer o bem. E a gente também vê os próximos versículos que mostra Deus como grande responsável pelo universo, quando diz assim: pusestes as águas de divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Então nós percebemos aqui que Deus criou e cuida de tudo aquilo que Ele mesmo formou. Então a gente percebe que Ele não deixa à solta tanto o ser humano, tanto até os fundamentos da terra, Ele não deixa solta para a própria destruição. A gente sabe sim que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e aquelas que não seguirem ao Senhor vão ser condenadas e julgadas, mas nós sabemos também como o Senhor tem a soberania de tudo isso na palma das mãos dele. A gente vê isso até com a história de Saulo, né, que depois se tornou Paulo. A gente vê como que ele era um grande perseguidor da igreja de Cristo, mas a gente percebe também como foi a conversão dele. E é como ele mesmo fala, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como aquele homem que sempre perseguiu as igrejas, buscava matar, né, os homens de Deus, como ele mesmo se tornou um ministro do Evangelho, e o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então, como Deus é soberano, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, e como Ele está acima de todas as coisas. Nós percebemos também a provisão de Deus em tudo. Nós percebemos a mão do Senhor, a provisão, o cuidado dele, quando o versículo diz: dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto de tuas obras. Então a gente percebe aqui que Deus sustenta tudo. Ele sustenta os animais, ele sustenta o ser humano, ele sustenta a terra, ele sustenta todas as coisas. Coisas que nem chegam à mente do ser humano, nem chegaram ao conhecimento do ser humano, já chegaram ao conhecimento do Senhor, porque ele é o criador de tudo. Então nós percebemos aqui como é o prazer de Deus, o cuidado de Deus para que o ser humano e a própria terra não pereça. Como ele mesmo fala que ele veio para dar vida em abundância, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós podemos perceber aqui esse amor de Deus, mesmo a humanidade se desviando tanto dos propósitos do Senhor, dos sonhos, dos planos do Senhor,
como que ele já sabia que tudo isso ia acontecer e como ele mostra o seu cuidado dia após dia, como ele mostra o seu amor para conosco, como ele mostra o seu cuidado, como ele mostra que ele é poderoso. A gente percebe muito isso, que Deus é aquele que manda o socorro e a provisão para seus filhos. O Senhor manda o sustento até para os animais e para as plantas. É isso que esse versículo quis dizer. E a gente percebe até Jesus, quando ele vai pregar, ele fala, se Deus sustenta até os lírios, sustenta os animais, os pássaros, ele não vai sustentar vocês, homens de pequena fé. Então ele mesmo fala para a gente não ficar ansioso por coisa nenhuma, porque ele está no controle de todas as coisas. E nós percebemos também a excelência da criação de Deus, quando os versículos dizem, do alto de tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto de tuas obras. Então a gente percebe aqui que a terra, ela se alimenta daquilo que o Senhor já criou. Nós percebemos aqui que se não tivesse o Senhor por trás de tudo isso, nada existiria. E nós percebemos também como Deus é poderoso e como ele dá atenção tanto para o maior, tanto para o menor, tanto para aquele passarinho que o ser humano nem conhece, que fica ali no meio da floresta, mas como também para o ser humano que é mais rico do mundo, como para aquela pessoa que mais tem dinheiro, mais tem luxo, mais tem fama, como o Senhor cuida dessa pessoa também. E como o Senhor está no controle de todas as coisas. Como o Senhor é poderoso, o Senhor pensa até nos mínimos detalhes, ele cuida de tudo, ele está no controle de todas as coisas, inclusive até das coisas ruins. Como o apóstolo Paulo mesmo lhe fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mesmo as coisas ruins que acontecem conosco, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo e ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. E se ele permite até uma coisa ruim na vida do ser humano, é porque ele tem algo muito melhor e ele quer usar aquela coisa como um testemunho para glorificar ele. Então a gente percebe como que Deus ele pensa nos mínimos detalhes, como Deus é bom, como Deus é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é magnificente e como o Senhor está acima de todas as coisas. E percebemos também o papel dos alimentos na criação. Os alimentos não ficaram de fora da criação do Senhor, mesmo porque ele já tinha instituído os alimentos desde o Éden. E a gente vai ver isso nesse versículo que diz assim: fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Então a gente percebe aqui que o Senhor não quer que o ser humano passe fome, o Senhor não quer que o ser humano pereça, mas o Senhor designou cada coisa. O Senhor podia ter criado a gente já sem precisar de alimento, sem precisar de comida. Mas não, ele criou os alimentos para satisfazer as nossas necessidades. E porque nós também precisamos nos alimentar. E aquilo, né, se a gente se alimenta de uma comida carnal, que na hora a gente se sente até satisfeito, mas depois a gente vai querer mais, né? Como a gente, por exemplo, toma café, almoça e janta, quanto mais da presença de Deus, como nós somos carentes e totalmente dependentes do Senhor. É como ele disse para aquela mulher samaritana, né? Jesus falou, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber dessa água que eu tô dando nunca mais vai ter sede, porque a água que eu tô dando é espiritual, é uma água que você vai ser uma fonte a jorrar aquele que tem e nunca vai passar necessidade. Então que nós venhamos mesmo ter esse firme fundamento da nossa fé, que o Senhor é tudo aquilo que a gente precisa, que o Senhor ele faz vir a provisão de onde não tem, ele abre caminhos, ele fortalece a nossa fé, ele dá a provisão, ele mostra o seu cuidado para conosco. O salmista coloca cada alimento que Deus criou em cada função e como parte da grande obra de Deus que é a criação. Então nós percebemos que cada coisa, os alimentos, as plantas, o ser humano, os anjos, tudo Deus criou para o louvor dele. E como isso se relaciona entre si como uma sinfonia, que cada um toca o seu instrumento. Um canta, outro toca uma gaita, o outro toca um violino, o outro toca um violão, mas como todos esses instrumentos diferentes entre si no seu som, eles cooperam para uma grande orquestra que está toda bem afinada, debaixo da autoridade do maestro maior, que é Deus. Então, como que o Senhor ele alinha tudo isso para a sua vontade, para o seu desejo e para o seu louvor? Não que o Senhor precisa de louvor, não que ele precisa do nosso louvor e da nossa adoração, mas como nós somos transformados quando nós adoramos a ele. E como adorar a ele não é só uma questão de vontade ou de querer, mas como isso faz bem para nós mesmos, porque adorando a ele nós somos santificados, nós somos convertidos, nós somos mudados e como nós também precisamos dele para tudo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje com vocês. No próximo episódio nós vamos conversar sobre mais também da magnificência de Deus na criação e como se aplica isso na nossa vida hoje, como nós podemos entender sobre essa magnificência de Deus e praticar essa dependência do Senhor todos os dias. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!